Cantai a Deus louvor, trazei a Ele um canto de exultação, de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir, e as estações do ano em ordem prosseguir. É Deus que envia chuvas e os montes faz florir, e o vale exuberante de trigo faz cobrir. É tudo multiplica em sua compaixão, fartura concedendo com dádivas à mão. Ceia seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Estai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero dizer que nós não poderíamos passar esse momento de Thanksgiving sem trazer uma palavra de ação de graças ao nosso Deus. Vamos orar então. Te agradecemos muito, ó Deus, pelas lembranças do ano até esse momento que nós chegamos aqui. Como que a tua mão poderosa nos guiou e nos sustentou. Sustentou as igrejas, sustentou o trabalho, sustentou os eleitos do Senhor. E nós queremos então agradecer pelo teu cuidado constante conosco, que eu gosto sempre de lembrar que o Senhor é o bom pastor. E o bom pastor já deu a vida por suas ovelhas. Que nesse dia de ação de graças o nosso coração te magnifique e que nós caminhemos para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para começar, eu quero deixar alguns pontos aqui desse Dia Nacional de Ação de Graças, comemorado aqui nos Estados Unidos, sempre na última quinta-feira do mês de novembro, né, que será então amanhã. O primeiro dia de ação de graças aconteceu em 1621 entre os colonos ingleses, os peregrinos que tinham fundado a colônia de Plymouth, né, no estado de Massachusetts. E aí então aqueles integrantes de tribos resolveram se confraternizar diante da bondade de Deus, um meio de agradecer a bondade de Deus, né? Embora o tempo tenha passado desde 1621, esse momento é o momento mais significativo em termos de gratidão a Deus aqui nos Estados Unidos, também no Brasil e em outras partes do mundo, né? Um importante precursor desse Dia de Ação de Graças é um festejo 100% de origem evangélica, de origem protestante, né? E eles então têm nesse momento da bênção da colheita, né? Eles resolveram fazer esse momento excepcional de gratidão ao nosso Deus. Então, é costume lembrar os peregrinos que criaram a festividade. Trata-se de um grupo de imigrantes puritanos da Holanda, da Inglaterra. Esses puritanos, compostos na sua maioria de agricultores,
e eles faziam parte então de uma ala conservadora da Igreja Protestante, formada lá no século XVII. Acreditando que a Igreja da Inglaterra estava se afastando dos preceitos de Deus, eles resolveram então a se recolher numa postura mais evangelical, eu vou chamar assim, né? Tem muitas tradições, muitos costumes, muitas celebrações, e nas festas de ação de graças, então, nós percebemos que esse momento específico, ele foi separado para um momento especial, então, de gratidão ao nosso Deus, né? Desde 1947, a National Turkey Federation, a Federação Nacional do Peru, presenteia os Estados Unidos com um exemplar da ave, né, do turkey, no Dia de Ação de Graças. E nessa cerimônia, então, o Peru, ele recebe ele recebe o perdão presidencial americano, e ele é poupado, aquele turkey branco que geralmente os presidentes americanos recebem, então ele é poupado, ele não vai morrer, né, naquela situação, né? Tem um tradicional desfile também de ação de graças na cidade aqui de Nova York. Amanhã eles estão preparando uma grande festa, amanhã vai ser uma temperatura agradável aqui nos Estados Unidos, né? Então vai ter uma grande festa ali em frente da Macy's em Nova York, né? É comemorado no Canadá, né? Também aqui nos Estados Unidos. Em 1879, o Parlamento canadense estabeleceu a data de 6 de novembro, né? E no Brasil, então, também foi promulgado por Getúlio Vargas para a última quinta-feira de novembro. Essa data excelente, né? Essa data de lembrança de gratidão. Eu gosto de imaginar que não existe um crente em Jesus que não tenha o seu coração agradecido. Eu vejo que naturalmente os cultos são de ação de graças pelo grande livramento em Jesus, o nosso Senhor, né? Que nos proporciona a salvação através da cruz. Então, os nossos cultos, eles têm um momento, ou no momento da adoração, ou da contrição, ou do louvor, uma gratidão. E todas as orações geralmente começam assim: nós te agradecemos, ó Deus, é ação de graças, não é? Mas nessa data específica, nós estamos magnificando esse momento importante. Então é importante que você e sua família, nesse dia, né, de ação de graças, vocês pudessem ler um texto da palavra de Deus, ou mesmo orar, né, agradecendo as bênçãos de Deus. Tem um hino nosso que fala: quantas bênçãos, diz a cantação, recebidas da divina mão, né? Conta as muitas bênçãos. Aproveita o momento antes da refeição ou antes do momento da família para vocês perguntarem, né, nesse ano que passou, me conta, compartilhe um momento especial, um momento de riso, um momento de alegria, né? Eu estava comentando hoje que tem um filósofo alemão que ele trabalha na seguinte direção: ele fala assim, a felicidade na totalidade, a pessoa fica, encontrei a felicidade. Esse filósofo alemão, ele fala que não existe isso, mas existem momentos pequenos de alegria, prazer e felicidade, né? Às vezes é o momento em que a pessoa toma uma refeição, ou o momento que a pessoa alguém diz para ela, né, olha, eu te amo de todo o meu coração, né? Quando você sente o prazer de estar na presença de uma pessoa. Então são pequenos momentos de felicidade, né, que você é feliz. Todos esses momentos pequenos de felicidade são os momentos, então, que nós chamamos, que no conjunto forma, né, que você é uma pessoa feliz, né? Eu sempre gosto de lembrar de um pastor que perguntava para ele: você é feliz? Ele falou: eu não sou feliz, eu sou muito feliz. E tem um hino que fala: eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então o nosso coração é um coração de gratidão.
Fala assim, mas nós tivemos momentos difíceis, claro, todos nós temos momentos difíceis, mas nós não queremos nesse dia ficar nesse quarto das coisas difíceis, mas nós queremos andar, né, naquele quarto em que você lembra que você é feliz. Eu gosto de lembrar então de uma refeição, eu gosto de lembrar você estando com sede, tomando um copo de água, um banho, né? Sentindo o perfume de uma flor, ou vendo algo da natureza, né? Então esses são, ou ouvindo às vezes a palavra de Deus, uma resposta também de oração. Esse aqui são um conjunto de pequenos momentos felizes que faz com que você nesse dia tenha então esse momento de ação de graças. Eu vou ler um texto do Salmo 69, a partir do verso 30, que fala assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. A palavra exaltá-lo-ei aqui, a ideia é eu magnificá-lo-ei, eu vou magnificar o meu Deus, né? Então eu vou ler de novo. Louvarei com cânticos o nome de Deus e exaltá-lo-ei, magnificarei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres de unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva na presença do Senhor, na esperança sempre da graça do Senhor com você e conosco em todos os momentos da nossa existência. Então nós magnificamos o nome do nosso Deus com ação de graças. A gratidão é ter um coração profundamente agradecido por aquilo que você foi proporcionado, o que foi proporcionado para você. Nós sabemos que tudo na nossa vida é em torno da graça, né? E aí então nós sabemos que os verdadeiros filhos de Deus, em algum momento na sua vida, em algum momento na sua existência, ele glorifica o nome de Deus. Tem um outro Salmo 50, o Salmo 50, de 9 a 15, muito conhecido também, né? Porque o Salmo todo, o contexto dele todo, ele vai tratar a respeito do culto. Então o texto de 50, de 9 a 15, fala assim: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ação de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Aí eu cumprir o voto para com o Altíssimo é aquela responsabilidade que o crente tem, e a razão pela qual nós somos feitos, né? Nós somos feitos para adorar ao nosso Deus e gozá-lo para sempre. O Salmo 40:16, ele fala assim: entretanto, regozijem-se em ti todos os que te buscam, proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação, porque grande é o Senhor. O Salmo 34, ele fala assim: magnificai a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exultem o seu nome. O Salmo 48 fala assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, em todo o Velho Testamento, há palavras de homens e mulheres, profetas, juízes, reis, líderes, uma palavra que magnifica o nome do Senhor. E isso não é diferente no que tange a participação de cada um de nós nesse momento de ação de graças ao nosso Deus. O Novo Testamento, tanto aqueles daquele tempo como os de hoje, têm um coração que magnifica
o nome do nosso Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória do Senhor, magnificando o nome do Senhor. Fazei todas as coisas de maneira que Deus seja magnificado. É a nossa palavra aqui nesse dia. Se você encontrou pela fé o Filho de Deus e você é próximo dele, magnifique o nome dele. Proclame o nome dele. Lembra que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor, ele tem um compromisso conosco em fazer com que a vontade dele se realize na vida de cada um de nós. Filipenses 1:20 fala assim: segundo é a minha ardente expectativa e esperança de que eu nada serei envergonhado, que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo magnificado no meu corpo, pela vida, ou quer seja, pela morte. Então a marca de todos os eleitos, a marca de todo filho de Deus, ele magnifica o nome de Deus. E aqueles que não magnificam o nome de Deus? Ele deve fazer uma reflexão da sua vida e pensar espiritualmente na vida dele. Examine-se, a Bíblia fala. Examine-se, pois, a ti mesmo. Na verdade, a minha oração é que todos tivessem uma intimidade maior com Deus. A vontade que eu tenho é que todos tivessem uma vida mais de oração, mais de fervor, uma vida de aceitação, uma vida de pertencimento, uma vida de gratidão, uma vida que vai magnificar o nome do nosso Deus. Davi diz nesse Salmo 69, que nós acabamos de ler, eu magnificá-lo-ei com ações de graças, com gratidão, por tudo o que o Senhor tem feito para você e tem feito para mim. Magnificar tem dois sentidos. Primeiro, você aumenta uma coisa desejando maior, deixando ela maior do que realmente ela é. Essa é uma ideia de magnificação. Quando você aumenta uma coisa maior do que ela realmente é. Para isso se usa, às vezes, um microscópio, para que você aumente alguma coisa, ou uma lente de aumento. Mais uma outra ideia é você reconhecer que algo é tremendamente grande e, embora enxergamos na nossa visão com um pequeno instrumento, enxergamos o tamanho que realmente poderia ser, aí no caso, então, nós usamos para isso um telescópio. E com o telescópio olhamos o universo e imaginamos com isso a glória de Deus. Imagina esses telescópios que estão no mundo hoje, fotografando 24 horas a grandeza do universo, mas nem o universo pode conter a grandeza do nosso Deus, porque Ele é magnificado na sua vida, na minha vida, e é magnificado na natureza e no próprio universo. Quando Davi diz que magnificará Deus com ações de graça, ele não quer dizer que ele enxerga Deus pequeno, mas na magnificação ele enxerga Deus realmente como grande. Os salmistas falam que as nuvens são os pós, são o pó dos pés do Senhor. Então, o grande Deus começa a aparecer na minha vida tão grande quanto Ele é, quando eu magnifico o seu nome pela grandeza. Ou seja, a consciência de Davi de que nada na magnificação é superior a Deus. Nesse dia de gratidão, lembra disso. Nada é superior à grandeza de Deus no amor infinito, na graça infinita, na misericórdia infinita, que nos toca e nos atinge. Toda a existência humana cabe numa só frase. Sinta, pensa e age de tal maneira
que a grandeza de Deus seja visível em você. Seja você o telescópio para o mundo que define a grandiosidade desse Deus. Deus é glorioso, Deus é magnificente, Deus é além daquilo que nós podemos imaginar. Aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo em Romanos 1,19, ele fala assim: porquanto o que Deus é, se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens que não percebem isso são indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento que Deus é magnífico, eles não o glorificam, Paulo falando, não o exaltam, não magnificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, cada vez mais, pela falta de reconhecimento, pela falta de gratidão. Então, o que precisamos fazer, Efésios 1,18, eu marquei, diz assim: os olhos de nossos corações são iluminados para sabermos qual a esperança do chamamento, ou qual a esperança da sua vocação, qual a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O problema é que somos terrivelmente esquecidos. E eu gostaria que você, o culto, nós já fizemos a liturgia, e você se preparasse, quem sabe domingo você poderia dar uma palavra, né, de gratidão em algum momento do culto. Né? Você poderia dizer algumas coisas de alegrias, de desencontros, às vezes de tristezas, de falta de esperança, mas de repente de momento de profunda esperança na presença de Deus, onde Ele manifesta para você e para mim a sua misericórdia. Davi, ele também tem o mesmo problema às vezes, mas ele fala no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Então, não se esqueça de nenhum só dos benefícios. Lembre-se da bondade de Deus, como Deus tem coberto a sua vida, protegendo você, os seus queridos, a saúde. Né? Às vezes as pessoas ficam doentes, vão para o hospital, mas elas se recuperam, elas voltam. Tudo isso porque Deus é bom. Então não se esqueça, lembre-se de você magnificar o nome do Senhor. Somos chamados a sermos telescópios que possam manifestar a grandeza de Deus, fazendo visível mais do que nós podemos nós mesmos imaginar. Isso é que quer dizer Davi no Salmo 69:30, quando ele fala que você não pode magnificar o que você não viu, nem pode ver. Mas aí acontece a experiência da fé. A fé existe para aumentar a nossa capacidade de poder enxergar a grandeza de Deus e magnificar o nome de Deus. Por isso que Deus deu a fé. Só o nosso pensamento é pouco, mas o pensamento subjetivo aumenta a minha capacidade de poder enxergar as coisas que Deus fez e revelada na palavra para você e para mim. Que eu não esqueça de nenhum só de seus benefícios. Então agora é com você, é comigo. Você viu,
Você não esqueceu os benefícios do Senhor? Você viu pela palavra de Deus durante esse ano o poder, a graça, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, a soberania de Deus? Então, qual é o tipo de resposta que você pode dar em relação a magnificar a grandeza do Senhor e a sua própria grandeza? Davi, então, magnificou o nome do Senhor com ações de graças. E em ações de graças, Deus é magnificado. Gratidão glorifica a Deus. Então, a resposta é simples. Aquele que dá glórias nas bem-aventuranças é aqueles que recebem a bênção do socorro oportuno em momentos oportunos. Quando damos glória, mostramos Ele é o doador da vida e da nossa existência. Com gratidão estamos dizendo que somos beneficiados por Ele. Eu magnifico o nome de Deus, eu estou dizendo que Ele é grande e Ele me socorre nos momentos de muita necessidade. O Salmo 37, 27 fala assim: eu tenho que ter em mente que não sou nada e nem mereço nada da glória de Deus. Sou uma pessoa limitada, somos limitados todos, dependente de Deus em tudo aquilo que fazemos. A nossa natureza é uma natureza adâmica que detesta, às vezes, a nossa própria imagem. Mas nós temos que aceitar como Deus nos fez e glorificar o nome do nosso Deus. Mas ao contrário disso, a ingratidão a Deus faz com que o coração do Senhor se entristeça quando você não reconhece as grandezas de tudo o que Ele fez. E a grande lembrança de tudo que Ele fez é essa lembrança que nós devemos ter, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, nesse dia especial de ação de graças, magnifique o nome do Senhor, que nem Davi, louvarei com cânticos o nome do Senhor, exaltá-lo-ei ou magnificarei ao meu Deus com ações de graças. E isso é muito mais agradável do que qualquer tipo de sacrifício, os sacrifícios de louvores ao nosso Deus. Te damos graças, Senhor, pela bênção desse dia, pela lembrança pela qual o Senhor tem sustentado o teu povo e sustentado a tua igreja. Guarda, Senhor Deus, estende as tuas mãos em cada lar que recebe essa palavra nesse dia. E nós queremos glorificar e magnificar o teu nome, sempre orando no nome santo de Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Eu quero encerrar novamente cantando, entoando esse hino que nós começamos hoje, que fala dessas ações de graças ao nosso Deus, com súplicas por aquilo que Deus fez por você e por mim. Rendemos e luz de amor pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelos que nos deste com bondosa mão, pelos dons da vida, veste, abrigo e pão. Pelos
bons amigos, que, Senhor, te apraz congregar conosco nessa doce paz. Dá-nos sempre a graça de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.